Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos discutir a aparente crise dos jogos AAA, AAA e o aumento de foco de algumas publishers em games que a gente chama de live service. Vamos falar também aí do caso da Nintendo versus o emulador Yuzu e vamos falar também aí de casos de publi velada, que é algo que me incomoda bastante e imagino que incomoda outros criadores que trabalham direitinho. Queria lembrar vocês de inscreverem-se no canal para dar uma força aqui para o The Byte e vamos que vamos. Pois é, começando aí o episódio dessa semana do debate falando sobre um assunto que tem tudo a ver, inclusive, com a infame onda de demissões que a gente tem discutido e que tem assolado a indústria dos games, e que é pauta, né, bastante aqui no debate e também em outros cantos da internet. Só que o foco dessa vez, no episódio de hoje, não são necessariamente as empresas, mas sim os jogos, tá? Especificamente os games que estão sofrendo por conta, provavelmente, dessa questão das demissões, mas também outros fatores. Isso porque, pelas informações que vem saindo na mídia ultimamente, jogos AAA estão em risco de deixar de ser o foco principal das desenvolvedoras e publishers mais famosas. Quais são os fatos aí, pra gente logo trazer os nossos comentários? Segundo informações da mídia, a Warner Brothers Games, também conhecida como WB Games, quer aumentar o foco em games live service, né? Que são esses games continuados, que não necessariamente têm um fim, ou que têm um fim, mas que depois, né, você continua aí em expansões, em temporadas e tudo mais. E isso em detrimento, provavelmente, de jogos mais robustos que a própria publisher coloca no mercado, como Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1, por exemplo. É importante destacar, galera, que essa decisão ela acontece apesar de inúmeros problemas com um jogo recente, né, de live service da WB Games, que foi o próprio jogo do Esquadrão Suicida, né, que tem essa pegada de ser meio live service. A ideia também é usar essas IPs da Warner, né, Mortal Kombat, Harry Potter, a DC como um todo, para produzir jogos live service e também para investir em jogos mobile com uma ênfase maior em microtransações e menor na pegada single player da parada. O CEO da atual Warner Brothers Discovery, né, que recentemente a Warner foi comprada pela Discovery, ele justificou essa decisão citando a atual instabilidade do mercado de jogos AAA e dizendo que a meta agora da empresa é buscar uma receita estável e o crescimento da companhia nos próximos anos. E aí eu queria jogar para meu querido amigo Eduardo Benvenuti, para ele dar aí as opiniões dele iniciais e depois passar também para o Vandep para perguntar o que é que ele acha sobre tudo isso. Então vamos observar a genialidade da Warner, que é uma empresa assim, meu Deus, como toma decisões bem pensadas. Eles em 2023 lançam Hogwarts Legacy, que é o game que mais vende no ano, e eu diria que é um AAA focado em campanha. Daí, no início desse ano, eles lançam o Suicide Squad, que é uma vergonha. Ninguém queria ver a Rocksteady responsável pelos games do Batman, que são excelentes, desenvolvendo um jogo live service. Eles fazem um jogo live service que performa extremamente mal, que é uma dó, porque assim, Rocksteady é obrigada a desenvolver um game do Esquadrão Suicida que performa extremamente mal. E a genialidade da Warner, né? A conclusão deles é: AAA, não faz sentido, a gente tem que fazer mais live service. Depois de, por responsabilidade cagada deles, eles lançarem o Suicide Squad, que vai mal. Tá ligado? Eles estão ignorando Hogwarts Legacy, que foi um super sucesso. Sim, eu tenho birra com a Warner, muita birra. Não com a Warner Brasil, mas com como a Warner é administrada, o que acaba influenciando o meu trabalho, né? Eu acho que eu já comentei aqui no debate, mas essa minha birra com eles vem de muitos anos. Começa no Injustice 2, em que eu, com pedra no rim no hospital, tenho que assinar um NDA para receber o Injustice 2. E daí depois eles falam: Edu, a gente não vai poder te mandar porque você é criador de conteúdo. Caraca. Como assim? Os caras me incomodam quando eu tô no hospital, me faz assinar documento, eu trouxa assino, e aí eles me dão uma dessa. E aí rolou coisa parecida com vários outros lançamentos, de tipo, eles fazem que eles vão, assim, contribuir com o meu trabalho, de eu poder cobrir os jogos deles, e aí sempre de última hora dá ruim. Acontece alguma coisa, e aí pra mim com Hogwarts Legacy foi assim o ápice, sabe, do desrespeito, e aí eu, desde então, tenho optado por não cobrir jogos deles, e
Se um dia eles melhorarem, eu volto a falar com eles. Mas eu acho que essas atitudes deles, assim, tipo, por exemplo, dessa diferenciação enorme que eles fazem dentre portais e sites com criadores independentes, isso mostra a mentalidade da Warner. É uma empresa que tem uma mentalidade jurássica e eles não tomam decisões inteligentes de mercado. Eles tomam decisões que eles querem tomar e eles estão no direito deles, mas eles tentam justificar meio que manipulando fatos, deturpando o que de fato tá rolando, né? Vide agora que eles estão falando que a indústria de AAA, tipo, não é sustentável ou não vale a pena, mas eles mesmos lançaram um jogo live service que foi um fracasso e um AAA com foco em campanha que foi um sucesso. Então eles não sabem o que... Mas então, qual que é a justificativa de investir em um e não o outro que eles deram? O que provavelmente está acontecendo é um desconhecimento de quem está vindo agora, né, fazer parte da Warner, já que a empresa foi comprada pela Discovery, do próprio mercado em que ela está entrando, que ela está assumindo, né? Até porque a Warner não tá fazendo isso só com games, né, Vandep? A gente tava, inclusive, comentando sobre o que tá acontecendo na indústria de cinema com a Warner, né? O filme da... Teve o filme da Batgirl. Eu acho que foram um orçamento de mais de 80 milhões. Sim. Nunca vai ser lançado. Filme pronto. Exato, filme pronto e que falaram que tava decente, assim, né? Beleza, não vamos saber. Mas o Coyote vs Acme também, quem viu o filme... falou que tava bem legal, bem divertido. Também são personagens que eu pessoalmente gosto bastante. E assim, isso é um insulto à arte. Isso a gente fala do papel do artista, da arte. Aqui já tivemos discussões mais filosóficas aqui. Mas é um insulto, é uma ganância. É tipo muito feio, assim. Eu sei que é uma palavra genérica, feio, mas é isso mesmo, assim. Você paga criativos, pessoas para trabalharem meses e meses e meses num projeto. E aí, para economizar com impostos, para ganhar, tipo, uns benefícios, você literalmente não lança aquilo. Beleza, às vezes já aconteceu de um projeto que deu muito errado, o produto na final ficou tão ruim que não iam lançar, não tô falando de Warner, de alguma empresa produtora que seja. Mas nesse caso, os dois casos é apenas para economizar dinheiro, né? Então, a Warner tem esse histórico e um pouco mais próximo, que a gente estava até conversando, que o Edu lembrou, foi o que eles fizeram com a Machinima. O Edu trabalhou na Machinima assim como eu, o Edu teve o canal na Machinima assim como eu, e também consumiu muito a Machinima, né? Eu acho que a gente está aqui, em grande parte, no meu caso, porque eu estava num período muito difícil da minha vida, jogando muito COD, isso em 2008, 2009, e começaram os vídeos justamente chamados Machinima também. Tem o Master Chief Plays Halo 3, que foi o primeiro que eu vi. Eu acho que isso é 2008, 2009. Depois virou RB and the Chief, uma série também. E vários vídeos. A Machinima foi o maior canal do YouTube por anos e anos, né? Foi tipo com mais inscritos. E a Warner simplesmente investiu, assumiu conta do canal da Machinima, que é um acervo histórico do YouTube gigantesco de games, assim, talvez o maior. E não só privaram os vídeos inicialmente, como deletaram. Houveram a confirmação que os vídeos não estão privados, apenas deletados, porque não sabia o que fazer com aquilo. Tem umas questões de copyright em relação aos jogos e algumas coisas que a gente não sabe muito bem lidar. A gente não vai estar monetizando. Tipo, o que acontecer é que talvez alguns vídeos iam para outras, né, competidoras, que seja. E eles preferiram simplesmente eliminar. É um histórico de comportamento, de extermínio de conteúdo e de arte, que aí você não precisa confirmar que o youtuber faz é arte, tá? Mas um vídeo, alguma coisa assim, um filme, quer dizer, na verdade, muito feio, assim. Tipo assim, é antiético. Eu considero, e pra mim são assuntos importantes. O histórico da empresa gananciosa, cada vez mais, saca? Pra mim, se não é arte, é pelo menos produtos criativos, né, que merecem tranquilamente continuar existindo pra sempre, estarem em algum lugar acessíveis de algum modo, nem que seja através de, sei lá, de um outro serviço que compre esse acervo. Falando, inclusive, nisso que você trouxe aí, Vandep, em relação à Machinima, atualmente está acontecendo algo similar, né, nos Estados Unidos, com uma grande empresa de mídia, uma grande produtora de conteúdo, digamos assim, dona de vários outros canais na gringa, que é a Rooster Teeth, né, que também anunciou que depois de 21 anos ia estar fechando as portas, e a Warner está envolvida com isso, já que atualmente a empresa estava sob o guarda-chuva de empresas da Warner, né, do grupo Warner. E aí, com essa compra da Discovery, eles começaram a fazer, digamos assim, uma análise de inventário e começaram a se desfazer de ativos que eles não acharam
tão interessantes assim. Então tem um monte de canal atrelado ao Rooster Teeth, um deles, inclusive, que eu gosto demais, que é o da Funhouse. E pra mim, assim, cara, o que é mais curioso, corroborando, inclusive, com o que o Edu também falou sobre o desconhecimento da Warner, é que a gente não só tá passando por um momento relativamente positivo de jogos AAA single player, digamos assim, né? O próprio Hogwarts Legacy é um exemplo disso. Como também a gente tá chegando num momento delicado dessa indústria do live service, onde não necessariamente jogos live service têm vida longa, né? Apesar de a ideia ser mais ou menos essa, né? O próprio Skull and Bones é um exemplo disso. Mas o Skull and Bones, ele não é um AAA, ele é um Quadruple A, né? Então é outra categoria. Desculpa, Ubisoft. Perdão, né? Tem também o Diablo 4, né? E recentemente saiu a notícia, inclusive, que o próprio Palworld, né? O todo-poderoso Palworld, teve a maior queda de usuários dos últimos tempos. O jogo já perdeu 2/3 dos jogadores. Mas é óbvio, né? Com a ascensão meteórica que eles tiveram, a queda ia ser igual, né? Mas é interessante ver que não era sustentável, assim, que, tipo, o que aconteceu com o jogo ainda vai ter que ser até mais estudado porque foi inicialmente chamou tanta atenção, sabe? E eu garanto a vocês que na reunião de executivos da Warner só mostraram o lado positivo de Palworld, entendeu? Essa parte do 2/3 dos jogadores sumiram agora, ninguém tá falando. Então, o investimento em cima de live service, pra mim, de fato, é um investimento muito mal planejado, ou no mínimo míope, né? Já que jogos live service não são garantia necessariamente. Poucos são, né? No caso aí, talvez, de Fortnite, Minecraft, mas sim muito, né? Tem um ponto que o Bruno falou bastante de ganância, que eu vou aproveitar, eu vou fazer um link aqui, que aí envolve a Warner, mas vai envolver também a Universal, vai envolver a Sony na parte de administração de direitos musicais, que assim, essas empresas, elas são tão gananciosas, mas elas são tão sem visão, porque elas são administradas com uma visão muito antiga, que é o seguinte, essas empresas na parte musical, elas queriam construir grandes artistas que elas, né, tinham controle desses artistas. E funcionou assim no passado, né? As grandes gravadoras. Elas sempre queriam lançar um artista ou uma banda e ter controle daquilo e ganhar uma grana em cima. Fazer ícones. E aí, com a internet, as barreiras de entrada diminuíram claramente. Uhum. E aí a gente vem com o YouTube, artistas começam a se formar dentro do YouTube de forma independente. Essas empresas, ao invés delas abraçarem a causa e construírem perfis de artistas dentro do YouTube e usarem vídeos no YouTube para divulgação dos seus artistas, o que elas fazem? Até hoje, elas impedem criadores de mostrarem esses artistas, de divulgarem as músicas dos artistas que elas administram. E nisso, seja por bloqueios via Content ID ou um claim de monetização de Content ID, elas fazem com que criadores tipo eu e inúmeros colegas meus, a gente simplesmente nunca dê exposição para artista nenhum dessas empresas. Uhum. Eu poderia, por exemplo, num vídeo que tem uma trilha sonora licenciada de um artista da Warner, deixar a música rolar, elogiar a música, mencionar quem é o artista. E eu não faço isso, porque senão um trecho de 30 segundos ou 1 minuto de um vídeo de 1 hora perde a monetização. Então eu dou um jeito de eliminar aquele conteúdo de dentro do meu vídeo, eu desabilito trilha sonora licenciada. Mas imagina um mundo em que, ao invés de eu tomar um claim de Content ID, nada acontece com o meu conteúdo. Eu podia estar divulgando os artistas e esses artistas ganhariam mais visibilidade. Mas não, a Warner, a Universal, a Sony estão impedindo que a gente dê visibilidade para esses artistas e elas acham ruim que o YouTube viabilize artistas independentes a bombarem, que é o que tem acontecido, né? A gente tem muito artista independente crescendo, né? Muito músico independente crescendo por conta própria. E essas empresas estão perdendo aquele controle que tinham da indústria musical e elas acham ruim. Uhum. Mas é um tiro no pé que elas deram. Opa, deixa eu roubar a monetização de geral, algo que legalmente elas podem fazer por causa do sistema falho de copyright que a gente tem. Não é culpa do YouTube, é culpa da legislação. Então, nisso delas quererem monetizar com base em geral, elas pararam de ter uma visibilidade que seria muito positiva. Eu só queria fazer uma menção rapidinha, a gente até não conversou sobre ganância. Uma empresa que essencialmente fechou as portas agora é a Vice, né? É uma empresa gigantesca. Eu acho que o último suspiro do jornalismo de guerrilha e jornalismo mais antigo, uma pegada moderna, é a Vice, que
Eu tenho fonte também, tem um amigo meu que trabalhou lá que disse que hoje em dia escreve e tal, trabalha com games, trabalha com um monte de coisa, que disse que foi lá que ele cresceu como profissional, que era muito foda, muito legal mesmo, assim, uma dinâmica muito criativa, que justamente, o que aconteceu? Eles começaram também a lançar canal no YouTube, tem uns documentários antigos da Vice no YouTube de meia hora excelentes, assim, até recentes, mas eles começaram a crescer, os apresentadores, os jornalistas também, e isso incomodou os caras lá em cima. Começaram a sufocar o editorial, né? Os apresentadores, o pessoal que tava trazendo gente pro YouTube. Tem uma série da Vice também que o cara vai em review de uma estrela, sabe? Ele faz um bando de coisa. Aquele cara virou uma estrela e eles, tipo, quiseram cancelar ele, sabe? Eles não quiseram mais trabalhar com ele. Então, tipo, começaram a investir pessoas do Twitter, do Facebook, no board, né? E começa, tipo, querer sugar cada centavo daquilo, em vez de te pegar uma parada que era mais descolada dentro do jornalismo, dentro de criação de conteúdo, e você mata uma marca fortíssima por pura ganância. Desculpa, eu só queria fazer essa menção antes da gente seguir o próximo assunto, porque achei muito trágico também o que aconteceu com a Vice. Beleza que o jornalismo, como era, deixou de existir e não tá muito sustentável, né? Mas é impressionante como tem uns executivos assim que só são ruins, sabe? Falta de ética me incomoda bastante, mas incompetência também, saca? Tipo, essa ganância só... Inclusive, cara, um bom business é você pegar as pessoas criativas, deixar elas trabalharem, beleza, moldar, ajudar, direcionar, dependendo do caminho comercial que você precisa ir dentro do teu projeto. Mas não sufoca, tá ligado? É muito incômodo isso. Mas isso aí é a mentalidade do executivo jurássico, né? É o cara que ele trabalhava já lá nos anos 80, 90... quando a mídia tinha muito controle, quando tava tudo na mão de poucas pessoas e com a internet quebrando as barreiras de entrada, os caras acham que dá pra continuar tocando essas empresas que nem eram nos anos 80. É bem complicado. Bom, outro assunto que a gente também já abordou em episódios passados aqui do debate, mais especificamente no anterior, né, que foi o episódio 17, e que, honestamente falando, eu achava que ia até demorar um pouquinho pra gente trazer o desfecho dele, acabou se concretizando, né? Bem mais rápido do que muita gente imaginava. Eu tô falando da questão do emulador Yuzu, né, de Nintendo Switch. A empresa que cuida do emulador, do Yuzu, chamada Tropical Haze, ela anunciou essa semana que acabou concluindo o processo que estava rolando entre ela e a Nintendo e anunciou também que vai acabar fechando o emulador Yuzu e também o Citra, né, que era um emulador de 3DS. Fora isso, a Tropical Haze, os responsáveis, anunciaram que vão pagar uma multa, digamos assim, de 10 milhões de reais à empresa japonesa, uma indenização, né? Até falando melhor. Foi publicado também uma carta onde os responsáveis pela Yuzu admitem, de certo modo, assim, o que eles fizeram e disseram também que eram contra a pirataria e, novamente, ressaltaram a paixão deles pela Nintendo. O mais curioso pra mim disso também, e aí eu acho que e aí eu tô bem interessado pra saber o que é que o Edu acha disso, e o Van Depp também, é que no mesmo dia, praticamente, que foi anunciado o fim do Yuzu e do Citra, novos 2 emuladores surgiram na internet como futuros sucessores, né, do Yuzu. Zuyu. E aí eu queria Não, saber, mas qual cara... que é o nome? Não, é sério, Suyu. Suyu, eu falei Zuyu, só invertendo a sílaba. É Suyu, e ao invés do Citra, é o Lime, né? Então, eles são projetos que já surgiram. Eu queria saber a primeira reação do Edu aí sobre tudo isso, depois o Van Depp também. Então, a equipe por trás do Yuzu contratou uma advogada, para analisar o caso. Então, se essa advogada analisou e chegou à conclusão de que era melhor eles fazerem um acordo extrajudicial, não sei qual que é o termo legal, tá? Eu não sou advogado, mas enfim, fazer um acordo, pagar essa indenização pra Nintendo, é porque cagada eles fizeram. E, pelo que eu li, o Discord oficial do Yuzu facilitava muito a obtenção de ROMs. Então eu acho que é ali que ficou o principal problema do Yuzu. Porque, novamente, emulação é legal. O que eu tô falando aqui não é opinião, é fato. Isso tem jurisprudência, eu acho que é o termo correto em termos legais. A gente tem a jurisprudência por causa de alguns casos. Eu sempre cito o caso da empresa responsável pelo Game Genie, que ela teve um processo envolvendo a Nintendo e ganhou. E o Blinkcast, que era o emulador para Dreamcast de jogos de PlayStation 1. A Sony processou os responsáveis do Blinkcast, quebrou a empresa do Blinkcast, né, fazendo esse bullying judicial, mas
a emulação é legal porque a Sony perdeu o caso. Então a gente tem jurisprudência, pelo menos nos Estados Unidos, e aí, em termos globais, claro que vai variar de país a país. A emulação ela só é legal desde que o emulador seja desenvolvido por conta própria, sem acesso a documentos ou roubando informações ou replicando código. Tudo tem que ser desenvolvido de maneira independente. E aí, quando você vai utilizar as ROMs, você tem que providenciar a sua própria ROM. Então, sei lá, Play 3 é muito tranquilo, com um leitor de Blu-ray no computador você consegue ripar o jogo. Fazer isso com um jogo de Wii U é mais difícil, que você precisa desbloquear o Wii U para poder ripar o jogo. Com cartucho é mais difícil ainda, que você precisa de uma interface para poder ripar o jogo. Enfim, varia, mas de forma legal a emulação é permitida sim. Então eu acho que o problema com a Yuzu, a impressão que eu tenho é que eles realmente facilitaram a pirataria. Existem outros emuladores de Switch e por enquanto eles não viraram alvo da Nintendo. Porque aí eu vejo algumas pessoas argumentando: mas por que vai emular uma plataforma moderna? Cara, o Nintendo Switch não é uma plataforma moderna, cara. É um console de 7 anos atrás com desempenho de console de 12 anos atrás. Só idiota comprou o Switch esse ano. Não, o Switch é maravilhoso. Mas muita gente que a pessoa tem um PC poderoso pensa: cara, pra que eu vou jogar o jogo da Nintendo no Switch se eu posso jogar ele em 4K 60 FPS traduzido pra português no PC? Tem outro ponto interessante também, Edu, sobre a questão desse acordo, que começou a ser levantado como hipótese de por que ele foi obtido tão rapidamente, que é exatamente isso, para não criar precedentes contra a emulação, né? Alguns especialistas opinaram a respeito desse assunto. Talvez o andamento que estava sendo tido e a advogada que estava assessorando a empresa do Yuzu talvez tenha mencionado, ele pudesse acabar gerando precedentes que bloqueassem de alguma maneira a emulação continuar acontecendo como ela está acontecendo hoje. E aí eu queria até perguntar para você, Edu, se você acredita que isso realmente poderia ter acontecido. Assim, será que se esse julgamento tivesse se estendido, a gente poderia estar vendo aí a emulação como um todo sendo colocada em risco ou nem? Isso é super distante da minha área de conhecimento, mas, cara, eu imagino que não teria problema, porque a gente tem a jurisprudência, acho que esse é o termo, enfim, a gente tem casos que basicamente definem que emulação é legal dentro das restrições que eu mencionei. Isso aqui é uma visão muito geral, tá? A gente não tá entrando em detalhe. Então eu não acho que teria como cancelar o que aconteceu antes e estabelecer um novo parâmetro. Eu não vejo emulação no momento em risco. Até porque, assim, emulação a própria Nintendo faz, a própria Sony faz, Sim. Xbox faz, as empresas de games, né, first party, usam emulação. O Nintendo Switch Online é emulação, os mini consoles são todos emulação. Com tecnologia proprietária ou licenciada, né? Em alguns casos, se eu não me engano. Sim. Não é 100% proprietário. Tem emulação dentro dos games da franquia Yakuza, né? Nos Like a Dragon sempre tem emulação. A questão, eu acho que foi a facilitação de pirataria ali dentro. Mas é engraçado como tem um termo conhecido, né? Que começou com uma atriz, né? A Barbara Streisand, que meio que eu acho que começou a acontecer com relação a essa história do Yuzu. Aquele negócio que quanto mais você fala de algo que você não quer que o pessoal saiba muito, mais aquilo se torna um negócio Óbvio. maior, né? Então era muito provável que o Suyu e o Lime iam acabar acontecendo uma hora ou outra. E aí eu queria perguntar a opinião de vocês, inclusive, o Vander pode falar também, se a gente pode estar olhando aí, quem sabe, um novo levante de emuladores acontecendo, surgindo, não só de Nintendo Switch, mas de outros consoles, por conta disso que a Nintendo fez tentando meio que suprimir o mercado. Eu ia perguntar, vocês não acham que, tipo, qualquer coisa que se cria um vácuo, né? Então, tipo, se existe a demanda, vai acontecer. Isso é um argumento para várias coisas, aliás. Então, vocês que estão mais cientes disso, inclusive o Edu, no último episódio, até a gente lançou um reelzinho lá, sigam a gente no Instagram, falando sobre o poder da emulação. Eu tenho certeza, cara. Eu achei interessante justamente que o acordo previne precedentes legais para ficarem indo atrás de emuladores, né? Uhum. Mas, cara, é complicado tentar entender isso e, assim, justamente, é uma plataforma moderna. Eu acho que essa é a maior discussão disso, né? O quão o Switch é considerado uma plataforma moderna ou não. Porque, na teoria, eu acho que a Nintendo usa o argumento que é o último console deles, né? Então, tipo... É o último no sentido de mais recente, Sim, né? Mais exato, recente, exato. Mas é ali que eu acho que a Nintendo tava batendo, assim, que tipo... Você vai fazer alguma coisa de 3DS ou de Wii U, não são mais produzidos jogos,
e essas plataformas já tiveram suas lojas online fechadas. A pirataria é a única maneira de você conseguir jogar jogos agora para 3DS ou Wii U ou comprar usado, que muitas vezes é inviável, né? Com uma plataforma moderna, eles falam, ó, pô, isso aqui é o nosso console atual. Isso aí tá estimulando a pirataria. Mas uma outra coisa também é o terror psicológico, né? Então eu já vi que teve desenvolvedor de emulador pulando fora porque ficou com medo de também ser processado. Foi. E aí volta aquela história. Se uma corporação bilionária te processa, por mais que você tenha razão, você deixa de ter razão porque você não tem dinheiro para poder seguir com o processo que custa centenas de milhares de dólares, às vezes milhões de dólares. Como é que você vai se defender de uma Nintendo? Mas, ao mesmo tempo, emulação segue sendo legal. Emuladores, no geral, são de código aberto. Um deixa de desenvolver, outro assume o projeto. E se a pessoa que assume o projeto está num território difícil de alcançar, toca isso de maneira anônima, emulação continua. Eu acho importante mencionar também uma parada que me fez pensar muito esses dias a respeito disso, que a emulação para muito país e para muita gente de país que não tem tanto acesso assim a games, é a porta de entrada para esse mercado de videogames, tanto do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista do desenvolvimento, né? Com certeza as pessoas que desenvolvem esses emuladores, primeiro que elas são profundamente apaixonadas pelas plataformas que elas procuram usar, né, como base para a construção dos seus emuladores, mas também eles acabam aprendendo muito sobre o desenvolvimento de games como um todo, né, e como essa indústria funciona do ponto de vista da programação, para quem sabe no futuro trabalhar dentro dessas empresas, programando games, programando plataformas. Então é muito louco, né? A gente tem falado muito de miopia nesse episódio, né? Miopia estratégica. É muito louco como a gente vê empresas preocupadíssimas em proteger as suas propriedades intelectuais, e eu acho que tem que proteger mesmo, até em certo aspecto tem que proteger, mas esquecendo que a emulação ela acaba servindo como um efeito, digamos assim, complementar dela para você aumentar a sua base de pessoas que pelo menos conhecem a sua marca, pessoas que desejam ter os seus produtos, pessoas que querem poder entrar no mercado que você oferece, né, suas soluções ali, suas ofertas de valor, mas que ainda não têm condição. Então, por isso, elas recorrem à pirataria, elas recorrem à emulação. Eu tô falando isso porque essa foi a minha realidade, cara, assim. Acho que meu primeiro console real, digamos assim, da Nintendo foi um emulador de Game Boy, depois foi um emulador de Super Nintendo, né, o famoso ZNES, né, que a gente tinha lá atrás. E aí, isso me tornou, primeiro, um nintendista, apesar de eu não ter nenhum console da Nintendo até então. Então, quando eu tive condição de poder comprar um videogame, eu não pensei em outra coisa. Eu fui direto no Super Nintendo e depois eu fui direto no Nintendo 64, porque eu meio que já conhecia aquelas propriedades ali dentro, né? Eu ia traçar o paralelo, talvez, em relação ao Torrent, que beleza, aí o Torrent é mais pirataria concreta mesmo, mas assim, o histórico, desde o Napster, que foi em 99, Kazaa, LimeWire, acho que todo mundo passou por isso. Sim. No fim do dia, assim, não tô nem justificando necessariamente isso, mas era questão de acesso, cara. Sabe? Ou era muito caro, e também como jogos, né? PS2, eu acho que não teve um brasileiro que teve um PS2 e não era destravado. Tipo, essa é a grande realidade, porque você cobrava 2 jogos por R$10 ou um por R$200 na época, alguma coisa assim, sabe? 130 que seja. E o Torrent eu acho que é meio que isso, saca? E aí também volta ao que a gente tá discutindo da economia mundial, assim. Eu tô numa posição que eu, de fato, não tenho o uTorrent aqui no meu PC, não baixo o Torrent há muito tempo. E eu pago, só que eu pago todo o serviço, só que tá virando um absurdo. Tá virando um absurdo. Eu entendo a sorte que eu tenho de poder pagar Netflix, HBO, blá, mas, sabe, começa a virar um negócio muito doido. E as séries vão indo de lugar pra lugar. Os direitos do Paulistão, por exemplo, futebol, rapidinho. Eu pago o Premiere, que é o da Globo. Mas a Globo perdeu a maioria dos direitos dos jogos. Aí um é na Amazon Prime, outro na TNT, outro... Tipo... Você começa a ficar irritado, tá ligado? Vou ver num site de pirata que tá sempre lá. E eles agregam, né? Descentralização tem que agregar as coisas, cara. Tipo, o cara tem que gastar, eu acho que R$300 por mês pra ter todas as plataformas de séries e filmes e música no Brasil. Pra ter tudo. É isso, tá ligado? E tipo, sempre vai aumentando, né? Impressionante, né? A Netflix, R$4,99, aumenta. Eu não sei se vocês viram, a gente acabou não botando na pauta, mas ia até sugerir a HBO Max, que finalmente virou Max no Brasil. O pessoal tinha um plano Full HD, mudou pra Max, e aí tem que pagar mais de novo, né? Eles tinham um trato, acho que é com o próprio Mercado Livre, você pagava metade do valor e tinha um maior plano. E agora, se você quer de novo ir pro maior plano que você tinha pago por um ano,
tem que gastar mais de novo, entendeu? Então, tipo, a localização é uma baita de uma bagunça. É que as empresas, elas vão testando o limite do consumidor, cara. Tipo, eu não sei como é que tá no Brasil, mas aqui o Prime Video tava incluso com o Prime da Amazon. Agora ele continua incluso, mas com propaganda. Você quer assistir o Prime Video sem propaganda, tem que pagar a mais. Isso. É absurdo isso. É. Eu sempre achei, por exemplo, nas TVs a cabo também, assim, eu sou o último brasileiro idiota, além de tudo, pago TV a cabo, né? Porque eu gosto de ver um filme, pago o pacote completo. Você gosta do Cara, Telecine. Desculpa, Telecine. É que eu gosto de antes de dormir e ver 20 minutos de Máquina Mortífera 2, entendeu? Tipo, eu não quero ver um filme inteiro. Eu pago só pra antes de dormir. Mas eu sempre pensei, caramba, eu tô pagando tudo isso e assim, eu tô vendo um filme no Megapix. E os caras só passam reprise. Você abre 12 um canal normal, é assim, só não. reprise de um negócio de 10 anos atrás. Eu já vi, é que assim, eu gosto muito de cinema, então o que acontece com a TV a cabo é que eu vejo os mesmos filmes, uns pedaços várias vezes, então você se aprofunda nos filmes, só que realmente passa. Sabe o que você faz? Cancela a TV a cabo, compra os Blu-rays desses filmes, é mais barato. Então, mas eu nunca vou botar pra rodar um filme, eu não quero rever o filme inteiro, eu quero ver 20 minutos do Duro de Matar 2 antes, entendeu? Mas ainda é um absurdo, você paga e tem propaganda, tá ligado? Eu acho que o que mais vale a pena é que as pessoas com o tempo foram vendo, o Spotify, beleza, mas o YouTube Premium também, seja pelo Music ou pela propaganda, é um caminho sem volta, eu acho que todo mundo fala. Eu paguei o YouTube Premium uns anos atrás e as pessoas sempre zombavam, aí uma pessoa paga, falei, puta, esse aqui não tem como, eu consegui desconto, agora eu tô sem, que inferno. Mas realmente, eu acho que o que o Edu falou é o grande resumo disso, eles vão testar nossos limites, mas eu acho que a pirataria no Brasil vai voltar a ter uma alta, seja pra séries, porque a galera quer pagar. Não, beleza, é um valor barato, eu tô disposto a pagar. Eu me lembro muito de justamente ser adolescente, tá no LimeWire, no Kazaa, você baixa o arquivo errado e é um saco. Me lembro uma música do Eminem, aquela Without Me, cara, vai ter uma música nova do Eminem, mas você baixava o looping do refrão. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui não deve ser a música inteira, entendeu? Então as pessoas, assim, se tem um pouco de condição, pelo menos vão escolher uns 2, 3 serviços. Mas aí o valor desse serviço tá cada vez pior. Aplicativos horríveis. Inclusive, eu fui ver com minha mulher no Max, a série do Gordon Ramsay, a legenda no meio. Nossa. Assim, literalmente no meio da tela e não abaixava. Tipo, eu reiniciei o app e ficou no meio. Eu falei, não dá pra assistir, tá ligado? Que inferno, cara. Então os serviços estão cada vez piores, os aplicativos também não são intuitivos. E aí também você tem que apoiar, que a gente voltou no papo da Warner, você tem que apoiar essas empresas gananciosas que começam a irritar, sabe? Voltando na conexão de pirataria com games e emulação, etc e tal, a gente tem que, assim, não precisa querer que as empresas reconheçam o papel da pirataria ou dos emuladores. Sim, internamente elas precisam reconhecer, mas publicamente elas não precisam. Mas é fato que no Brasil e em outros países também, vamos falar de Brasil especificamente, que é o que eu vivi. Mas, cara, nos anos 90 você jogava videogame, era pirata porque você não tinha como ter original. Isso. Não tinha importação oficial. Tanto que a gente tem os clones de Nintendinho no Brasil, os Famiclones, porque não tinha distribuição oficial. Você comprava o console clone e o jogo pirata, porque o original não existia. E assim, não era interesse da Nintendo estar no Brasil. Se quisesse, ela dava um jeito. Não quis. Então que arque com as consequências, né? Mesma coisa a Sony. A Sony demorou para ir pro Brasil de maneira oficial com o PlayStation. Então, antes disso, as pessoas compravam no mercado cinza, usavam pirata, e isso fez o quê? Com que muita gente entrasse no mundo dos games e hoje que tem condições consome original. Exatamente. Então, assim, novamente, não precisa reconhecer isso publicamente. A fonte da paixão, em muitos casos, é a pirataria. Essencialmente isso que você tá falando. Com certeza, cara. Era acesso ou preços absurdos, tá ligado? Tipo, desculpa, ninguém ia... Eu acho que como adulto, de novo, que tem um poder de compra ou de consumo, você pode estar disposto a pagar e às vezes você sente até uma satisfação. Se você acha que também a empresa merece aquilo, mas, de novo, eu acho que parece cada vez menos vale a pena esses gastos. Você começa a se sentir meio trouxa. Galera, vamos pro Boletim Nuvem agora. A Nuvem é nossa parceira aqui, é uma publisher brasileira, revendedora oficial de chaves, tem um site excelente para você comprar os seus jogos. Recomendamos muito. E o assunto agora é publi velada, que é algo que rola direto nas redes sociais
E o que me chamou a atenção especificamente foi um tweet do Nico Hülkenberg, em que ele diz que, de maneira geral, numa tradução livre aqui, que ele visitou a cidade de Kiria há alguns anos e tem um projeto espetacular que está virando realidade com uma montanha-russa de Fórmula 1, né? Vai ser uma pista aí que parece incrível de fato, a galera tava até brincando que parece pista do Mario Kart aí, Rainbow Road. Mas esse tweet aqui tem hashtags, marca a cidade, mas faltou ali um hashtag ad. E o próprio Twitter avisa pros leitores daquele tweet que aquilo é uma propaganda, só que é uma propaganda sem aviso de propaganda. Então é uma publi velada. E eu sei que outros pilotos fizeram um tweet parecido. Publi velada é algo que rola muito, infelizmente, aí na indústria, tanto por parte de criadores quanto por parte aí de outras mídias, sejam sites, portais, filmes, seriados. Então a gente queria abordar esse assunto aqui. Eu usei o Nico Hülkenberg como exemplo, não só porque eu sou fã de Fórmula 1 e fã do Nico também, mas porque a gente tem no tweet dele o aviso de publi velada. A publi velada é uma propaganda que se esconde, basicamente, né? É uma publicidade em que não existe a transparência de avisar que aquilo é publicidade. Eu acho que é até mais que isso. É uma parada que parece uma opinião genuína e você tá sendo pago pra postar aquilo e dar Isso. o que seja uma opinião. Ó, que cidade legal. O caso mais famoso, assim, que eu lembro disso, não sei se já viram esse tweet, é de 2012, da nossa queridíssima Kim Kardashian. I can't wait for Call of Duty Black Ops 2 to come out. The graphics look crazy. Eu mal posso esperar pro Call of Duty Black Ops 2 sair, os gráficos estão lindos. Não tem hashtag, não tem nada. Esse é o maior exemplo, mais maluco, mas isso aí, obviamente, uma outra fase de, vamos dizer, influencer marketing de influência que a gente chama, mas é hilário, né? Tipo assim, você vê o momento do mercado na época, que tipo, beleza, você quer botar a Kim Kardashian num ad de COD, assim, ela aparecendo e fazendo um negócio engraçado com alguém, talvez dê certo. Mas ela twittar, não, os gráficos estão uma loucura, estão lindos, tipo, é um absurdo, saca? Tipo... Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, que eu acredito que vocês possam já ter experienciado algo do tipo. O Edu como criador de conteúdo, o Vandep como criador também, mas também como agente de talentos, assim, existe marca que realmente se relaciona com o influenciador e tenta fechar algum tipo de publi, mas ela menciona ou deixa meio que assim, sabe, insinuando que não é pra fazer? Já pediram e a gente corta na hora, né? Sim. Cara, que Sim, louco. subentendido é assim, precisa mesmo. Tipo, né? Porque o Edu é um cara que, assim, a gente vai fazer um vídeo dedicado a uma integração no YouTube. Aí ele marca lá, então aparece no começo do vídeo. Sim. Se é um vídeo dedicado, que é o que a gente chama de, tipo, ele foi pago e fez do vídeo daquele jogo, ele avisa. Isso aqui tá sendo patrocinado pela Activision, pela EA, pela Ubisoft, que seja, deixa muito claro. E aí vai ter descrição, geralmente tem um link na descrição, comentário fixado. A gente fecha uns pacotes assim. Só que aí, né, existem umas 2, 3, 4 sinalizações, às vezes, pra demérito do conteúdo. Né? A gente já teve um caso que a gente já discutiu aqui, que pediram pra gente botar a hashtag publi no título ou na thumbnail. Ninguém mais que fez essa campanha seguiu isso. A gente fez, matou o conteúdo em vários sentidos, que era um conteúdo bem legal, que eu acho que ia gerar bastante interesse. E aí eu acho que é uma conversa, na verdade, mais a fundo. Eu sei que, né, às vezes a gente conversa aqui sobre streamers, aí recebemos comentários, e vai trabalhar, carteira de trabalho e tal, mas a gente tá falando da expectativa que se existe num criador de conteúdo, até influenciador, a gente pode até discutir, né, os termos, o que é um influenciador, o que é um criador de conteúdo, é meio óbvio, mas eu acho que são jogados no mesmo bolo, isso inclusive afeta a gente que trabalha com isso negativamente. Mas, cara, é um ônus muito grande numa pessoa, sabe? Tipo, no sentido de não há essa expectativa, né, dentro de um canal de TV gigantesco, dentro de um filme. Às vezes aparece no final, entendeu? Mas às vezes você vê um product placement, que chama, né? Que é um item num lugar assim. Às vezes ele é muito óbvio, às vezes parece meio sutil. Então você pensa, será que os caras simplesmente não sei lá, deixaram lá e aconteceu? Então fica muito mais assim, quando você chega e tem que botar a palavra publicidade num conteúdo, isso já, tipo assim, já instiga a pessoa a pular, sabe? Às vezes um reel que a gente vai fazer super criativo. O Edu teve um reel que a gente fez com uma parceira que ele analisou um
um cabo HDMI de R$1.000, entendeu? E aí ele fez o gancho. Não vale a pena, mas vale a pena você fazer esse curso aqui, bababá. Então, só que muitas empresas querem que você bote no começo. A gente já fez caramba, com a Warner Brothers. Desculpa, com a Warner Brothers faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas que eles queriam começar falando, isso é patrocinado pela Warner Brothers. É bom, mas também matou o conteúdo, entendeu? Tipo, tem muito menos essa questão de tipo, vamos dizer, é uma pressão muito mais para o criador de conteúdo e a gente entende, às vezes, influenciador, porque tem menos regulamentação por trás, sabe? Eu vi muita gente que nunca botou um hashtag pub na vida, ou hashtag ad num conteúdo, e nunca aconteceu nada com eles, entendeu? Então, eu acho que as pessoas vão esticando a corda também. E, eventualmente, não sei se a Conar se reportam pra Conar, se vão atrás. A gente nunca quis esconder, só pra deixar bem claro, o ponto, por exemplo, nesse aí que envolvia a Warner, era tipo, cara, a gente não precisa começar esse reel com o logotipo da Warner ocupando a tela inteira falando que isso aqui é uma publi. Deixa a gente começar a apresentar o conteúdo e usar a ferramenta oficial do Instagram em que a gente escreve ali publicidade paga, deixa no comentário, deixa dentro do reel a hashtag publi. No Brasil não pode usar hashtag ad, tá? O Conar, ele fala que tem que usar a hashtag publi. É isso aqui eu tô deixando de dica porque eu sei que tem criador de conteúdo que acha que hashtag ad no Brasil pode, mas o Bruno levantou um ponto que eu sempre menciono, assim, as exigências com o criador de conteúdo independente, elas são enormes. Isso. E é super diferente com outras mídias. Então, mesmo quando eu recebo um jogo em antecipado, eu sou criador, eu tenho que dar inúmeros avisos de que eu recebi o game em antecipado, e eu avisaria de qualquer forma, mas a exigência para um portal é diferente. Então, por exemplo, se abrir um vídeo da IGN, não necessariamente eles avisam que receberam dentro do vídeo, e se avisa, às vezes é um aviso, tipo, simples, que ocupa um pedacinho da tela ali, tipo, por texto. E no artigo também não. No artigo nunca aparece, assim, desses portais. Às vezes aparece no finzinho, tipo, product provided, mas é bem no finzinho e é tipo, eu tenho que avisar logo no começo, verbalmente, eu não esconderia isso de qualquer forma, mas eu acho irônico que eu tenho que avisar, mas o site não. E com TV e seriado é bizarro, né? Porque os caras fazem product placement o tempo inteiro. É como se eu tivesse, sei lá, eu podia ter no arcade aqui um jogo rodando e ser pago pra isso, mas eu não ia avisar pras pessoas. Seriado faz isso. Eu lembro um filme que eu assisti, acho que é o Constantine. Queria só trazer uma correção aqui. O filme ao qual eu me referia, do Keanu Reeves, em que ele tinha um Dodge insano, é o Street Kings, Os Reis da Rua, que na época eu assisti e gostei bastante. Mas não é o Constantine. Anos depois, eu percebi, cara, aquilo era publi, velho. Esse é o ponto, assim, o que é que se convencionou ao longo do tempo? Eu sei disso porque eu estudo isso, de certo modo, na faculdade e tal. Se convencionou ao longo do tempo que se a obra é de ficção, e eu não concordo com isso não, tá? Deixando claro. Se a obra é de ficção, as pessoas, então, sabem que aquilo ali é ficcional, aquilo não é de verdade, portanto, tudo que aparece ali é válido. Não há confusão por parte do espectador. Novamente, eu discordo. O tempo inteiro há confusão. Porque o Edu, o moleque, assistindo o filme, não sabia que o carro ali era uma publi. É uma confusão proposital, entendeu? Exatamente. E quando a gente tá falando de influenciador, existe um cuidado maior, novamente, não estou acordando com isso, mas um cuidado maior porque o influenciador supostamente não é um personagem ficcionado, é uma pessoa real que tá falando ali. Então por isso ela deve reportar que ela tá fazendo publi e o filme pode passar publi onde quiser, velada, porque é uma obra de ficção. Só tô falando isso pra gente entender como é que funciona a cabeça dessa galera, né? Tem jogo que eu recebo o código do jogo, os caras falam, não esquece de colocar que o conteúdo é patrocinado. Mas não é. O conteúdo não é patrocinado. Vocês não estão influenciando em nada o editorial. Vocês não estão me obrigando a produzir o conteúdo. Se eu não quiser, eu não vou produzir. Tudo bem que se eu solicito a chave é porque eu quero produzir conteúdo. Isso não é patrocinado. Eu não vou marcar como patrocinado. Eu vou avisar que eu recebi em antecipado gratuitamente. E aí, se você achar ruim, não me manda mais código. Mas eu não vou falar que é patrocinado, que as pessoas vão achar que eu ganhei dinheiro por aquilo e que estão influenciando o que eu tô falando quando isso não aconteceu. E é importante destacar, porque eu sei que vai ter gente nos comentários colocando isso, tipo assim, não é porque o criador recebe o jogo em antecipado que ele está sendo pago por conta do jogo ter sido enviado. A grande maioria das vezes não é. Exatamente. E aí a diferenciação são duas coisas de diferentes aí. Obrigado Activision pela aqui, ou obrigado EA por patrocinar.
Eu vou ser sincero, numa campanha recente, a gente fechou com um criador que eu trabalho, um vídeo dedicado a um jogo aí que tá grande, que tá pra sair, e aí a gente fez uma call, um briefing lá, e o briefing, né, ele falou aqui, então, o que tem que falar no briefing aqui sobre o jogo, falar bem do jogo, não tava escrito no briefing, mas na reunião ele falou, falar bem do jogo, eu falei, ele não vai falar bem do jogo, ele não vai ficar falando mal ativamente do jogo, tá? Nesse conteúdo ele vai jogar, vai passar as informações, talvez não dê opinião. Mas se ele não gostar do jogo, ele quiser fazer um segundo vídeo depois e ele vai criticar, entendeu? Exato. O conteúdo dedicado patrocinado, ele tá muito mais pra ter a exposição pro criador e no canal e pra passar informações que a publisher quer. Por isso que muitas empresas pagam, entendeu? Tipo, a gente trabalha com o Hayashi, o cara do COD, às vezes a Activision paga pra ele jogar um modo... A gente vai fazer uma campanha de Warzone Mobile. Vai sair o Warzone Mobile, é legal pra eles ter o Hayashi, que talvez não jogaria aquilo normalmente, entendeu? Exatamente. E nesse caso, eu só falei, cara, ele não vai ficar ativamente falando mal do jogo, ele vai passar as informações que vocês acham importantes referente ao jogo. Mas uma opinião positiva só se for orgânica e que lhe deixe claro que é orgânica, porque senão, não. Então o cara não falou, não tava no briefing, mas ele deixou escapar na reunião. Entendeu? Porque aí você não fala nada, manda o conteúdo, a gente tinha falado na reunião que você falou pra falar bem e vocês não negaram, ou vocês entenderam? Então, eu acho que existe, às vezes, umas pequenas jogar um verde, né? O famoso. E nem sempre as pessoas castram. Eu acho que pessoas deixam muito a ética de lado pra ganhar dinheiro. Isso é muito comum, né? A gente tava tendo um papo esses dias, né? De que eu com o Van Depp, que a gente fecha campanha daquilo que eu curto de fato, não vou fechar uma campanha de algo que eu não recomendaria pro meu público. E uma coisa que ele mencionou, eu achei fantástico. Ele, cara, às vezes é até bom que essa galera tenha fechado o contrato de bet, porque pra gente que trabalha escolhendo a dedo as marcas, fica menos concorrido. Então deixa os caras ganhar o dinheiro deles lá, falando de empresas que a gente jamais divulgaria, o nosso fica mais fácil. Exato, é menos competição. Tem empresas que de fato não vão trabalhar com alguém que faz cassino ou bet, então fica pra gente. E a gente consegue fazer um trabalho mais orgânico com as parcerias que a gente quer fazer. Esses de bet, muita gente, é meio óbvio que é patrocinado, mas as pessoas justamente usam, né, as camisas e tal. E aí vem aquela linha, né? Tipo, você tem que ficar ativamente falando. Com o Hayashi a gente tem um contrato mais de 1 ano com a Monster. Ele usa a garra atrás, a geladeirinha. Mas a gente fez vários anúncios de parceria. Se ele vai postar um conteúdo oficial, um stories para divulgar uma promo, ele vai sinalizar que é publicidade, mas tá lá no perfil dele, embaixador Monster Energy, não, a gente sempre deixa muito claro, essa associação obviamente paga, é porque já falei da síndrome de criador de conteúdo às vezes menor ou não, alguns grandes que tem uma pequena associação à marca, aí pra eles fingem que estão sendo patrocinados, aí fica uma linha muito tênue, na verdade a marca não tá pagando nada pra eles, no máximo mandou um equipamento. E aí o cara ou a pessoa fica, tipo, promovendo o tempo inteiro. Tipo, ele quase que quer mostrar que é patrocinado e não é. Só que aí você não sabe, né, o que... Eles querem puxar saco da empresa, então eles vão ficar divulgando o tempo inteiro. Aí que não fecha publi, porque o cara já tá divulgando, pra que a empresa vai pagar ele? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Um lance muito bizarro que eu queria mencionar também é que eu já vi a mesma pessoa celebrar quando um criador pequeno fecha uma publi. Caraca, aí sim você conseguiu, tá conquistando o teu espaço, parabéns. Aí quando o grande fecha um contrato, vendido. Pô, mano, tamo todo mundo na mesma luta aí, tá ligado? Eu tô numa fase que assim, cara, eu tenho que conseguir tirar minha grana, porque eu não vou, com a idade que eu tenho, trocar de carreira mais, né? Eu não vou conseguir construir uma carreira, eu tenho que dar manutenção pra minha, porque se a minha for embora, eu tomei a minha decisão lá atrás de ser um criador de conteúdo período integral, né? Então, eu também corro atrás do meu. Eu acho muito engraçado, é 2 pesos, 2 medidas, né? Um se celebra, o outro é vendido. E no fim das contas, vai ter o pequeno vendido, vai ter o grande vendido. Eu já vi os casos de criadores muito famosos que aí se entregam para empresas duvidosas, aí existe uma crítica em cima disso, no geral justificada, né? E assim, ou às vezes é zero compreensão. Eu já comecei a trabalhar com criador de conteúdo, até o Kogu, eu acho que ele não se importaria de falar aqui, que inicialmente, será? Eu nunca fiz muita publi. Será que o público vai se incomodar? Entendeu? Eu falei, primeiro, a gente tá trabalhando com uma escola que ou um joguinho mobile de graça, tá? Tipo,
Você é o cara que mais vai valorizar esse dinheiro que a gente vai ganhar, cara. Você vai ajudar a tua mãe, você mesmo, todo mundo, tua família, entendeu? Tipo, e a gente não tá fazendo cassino, então fica tranquilo, entendeu? Tipo, é quase que um medo de incomodar o público, mas aí o público tem que entender mais, né? Tipo, e aí por isso que a consciência de promover uns negócios que foi legal. Às vezes é um joguinho lá, o cara vai jogar o jogo e vai adorar, ou um produto novo, fazer um curso numa escola. Então, eu acho que dá pra fazer com ética, mas é diferente. E às vezes eu me sinto, já falei aqui, meio bobo, sabe? Você tentar fazer um negócio mais legal, mais orgânico, aí todo mundo aceitar trabalhar com bet, todo mundo aceitar a grana. É fogo. E eu todo mês ir lá, trabalho de comissão, vamos começar do zero, vamos lá, vamos lá, bababá, trabalhando sozinho, entendeu? Então, sendo bem sincero, mas às vezes me frustra um pouco, mas é uma decisão que eu tomei e vamos seguir assim. Eu tenho um caso só que eu queria compartilhar, que pra mim foi um aprendizado grande, assim. E foi lá faz mais de 10 anos isso, né? Que é um caso famoso, porque ele estourou na gringa e no Brasil eu acho que não estourou muito. Que a Machinima, em 2013, no lançamento do Xbox One, ela fechou um contrato pra vários criadores, inclusive pra mim, que era um contrato que era de divulgação do Xbox One. E toda vez que eles falavam pra gente fazer, né, ofereciam vídeos patrocinados, tinha que avisar que era publi na descrição. Na época não sei se a gente precisava avisar verbalmente, eu acho que tinha também, mas eu não tenho certeza. E aí teve um caso pra divulgar o Xbox One e eles não mencionaram nada. E aí eu até conversei com o meu ponto de contato lá e falei, cara, eu já vou fazer vídeo do Xbox One, eu já encomendei o meu, eu pretendo fazer de qualquer jeito, vale aí? Ele, não, tá tudo certo, só faz o conteúdo que você ia fazer de qualquer forma. Aí eu, beleza. Então eu fiz. E não indiquei nada, porque foi o que me foi passado e eu não mudei meu conteúdo em função disso, né? Tanto que tem um vídeo meu em que eu comparo... Eu não sei se esse vídeo é público ainda, mas eu comparava o controle de Play 4 com o do Xbox One. E eu falava, eu preferi do Play 4. E aquilo lá foi inserido numa publi de Xbox. Nada a ver, né? E aí depois de um tempo falaram, não, isso aí é publi velada e não sei o quê. Aí os caras pediram pra gente colocar o aviso na descrição. E do meu lado eu fiquei muito confuso, que eu pensei comigo, pô, mas eu fiz o conteúdo que eu ia fazer de qualquer forma. Eu não mudei em nada a minha comunicação. Mas daí eu aprendi, não, tipo... Se vai ter qualquer troca de valores, é publi, tem que avisar, independentemente daquilo afetar ou não a minha percepção do que eu tô produzindo. E eu sei que teve gente que rodou um pouco nessa aí, porque parece que falou que não devia, mas aí eu já não tenho certeza. E eu lembro que em função disso, em 2014, o FTC me ligou. Caraca. Que o FTC me ligou pra perguntar como que foi. Eu dei esse relato, falei, me pediram pra produzir o conteúdo do jeito que eu queria. Eu não mudei a minha comunicação. E comigo foi tudo... Tipo, ninguém nunca mais falou nada. Mas foi um aprendizado meu, assim. Mas eu sigo com essa mentalidade do tipo, cara, eu não deixo o fato de ser publi alterar a minha percepção do produto e eu falo o que eu penso e é isso e acabou, sabe? Tanto que eu faço publi de LG direto, a gente tá negociando com LG, inclusive no momento. E a TV que tem aqui do meu lado é uma LG... que eu comprei porque é a melhor TV. Eu não ganhei, eu não fiz menção publicitária dela nenhuma vez. Eu simplesmente fui e comprei uma C2 porque aqui eu queria pro meu setup, sabe? Eu de fato abraço a causa. Mas aquele caso com a Machinima, que foi em 2013, né? Lançamento do Xbox One, pra mim foi um aprendizado do tipo, cara, independentemente da publi alterar, pedir ou não pedir, porque no meu caso não pediu nada... tem que avisar. Aí esses vídeos, eles todos acho que tem o aviso na descrição, que não foi nem eu que coloquei, foi a própria Machinima. Na época eu era parceiro deles, eles não existem mais, infelizmente. Enfim, é um caso que eu queria compartilhar, porque vai ter o cara que vai cometer a cagada na inocência também. E a gente sempre tem que lembrar disso. Eu acho que a gente vive num mundo que tem muita caça às bruxas, sem entender a situação. Mas sim, publi velado é um problema. Se você tem cometido esse erro, pare. Né? O caso, só pra finalizar, é a evolução do mercado. Então, 2013, ninguém sabia o que era obrigatório ainda. Também teve aquela campanha do Gangster Squad, que era um filme que saiu do Sean Penn. Eu acho que foi a primeira que eu me lembro, que aí a própria Machinima pagou uma galera pra divulgar um filme
Mas aí ficou meio claro, porque muita gente começou a divulgar um filme de games do nada. Mas eu acho que existia uma evolução do mercado justamente porque não existia o termo influenciadores nessa época também. Nem criador de conteúdo, era youtuber e ponto, sabe? Então, as coisas foram evoluindo e eu acho que hoje em dia, assim, dá para alguns, por ignorância, vacilarem, mas tem bastante informação, uma das razões que a gente discute esses assuntos aqui. Mas é isso. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio do The Byte, tenham aprendido alguma coisa, comentem aí o que vocês acharam, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito, inscrita. Acompanhe as nossas redes sociais e, galera, tamo junto. Tchau.